Paz e graça para toda a escola de liderança da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e para todos que nos assistem. É excelente e desafiadora essa oportunidade, essa iniciativa, do Conselho do Ministério Sal da Terra em levar toda a instrução, toda a capacitação para áreas específicas do Ministério e como nós vamos tratar aqui o Departamento Infantil. Bom, meu nome é Alexandre Borges, eu e minha casa temos nos dedicado de todo o coração para transmitir, para educar, para criar ferramentas e buscar de Deus com todo o empenho do nosso coração mesmo em favor das crianças. E isso aconteceu, o início disso se deu há mais ou menos 18 anos atrás, numa conferência do ID as Nações, uma conferência missionária, e onde, numa roda de oração, foi feito um apelo para que ajudassem o Ministério Infantil da igreja local, porque receberíamos igrejas de todos os locais, de todos os Sal da Terra, e logicamente as crianças viriam, e o departamento infantil precisaria de um reforço. Eu aceitei esse apelo naquele momento, e oraram por mim, oraram pela minha casa, e a gente acabou ficando aquele final de semana, aquele mês, aquele semestre, aquele ano. Estamos aí há 18 anos empenhando com todo o nosso coração em favor das crianças. Bom, em nosso último encontro do Ministério Sal da Terra, nossa conferência do Ministério Sal da Terra, agora nesse ano, nós iniciamos a nossa parte, logicamente falando sobre crianças, com uma pergunta que, ao meu ver, é fundamental. A pergunta foi, quem entende que as crianças são importantes na igreja? Claro que é uma pergunta provocativa e a maioria das pessoas, a grande maioria, levantou as mãos, demonstrando que entendia que as crianças eram importantes, mas em todos esses 18 anos, todo esse tempo que a gente empenhou, eu entendo que as crianças não são importantes. As crianças não são importantes como se a gente pudesse colocar uma escala de importância, como uma coisa mais importante que outra, ou um ministério mais importante que outro. Nós podemos observar que as crianças são realmente essenciais. A palavra importância, ela requer uma escala de importância. Já a palavra essência, ela tem como sinônimo natureza, coração, espírito. Então, esse mover, esse estado que a criança promove, ele é essencial para o corpo da igreja. Então, por isso, podemos afirmar com todo o nosso coração que as crianças não são importantes. As crianças são a essência da igreja. E um dos grandes riscos que corremos é de tratar as crianças mesmo como importantes e não como essenciais. Lá no Provérbios 22:6, um versículo muito famoso, a respeito das crianças, ele diz assim, educa a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida ela não se desviará dele. Então, logicamente não está apontando o caminho, dizendo, o caminho é aquele lá, como se apontasse o lugar. Ele está falando de uma experiência de vida, de nós estarmos vivendo junto com as crianças, promovendo essa experiência como um corpo que anda junto. E depois, depois que nós percorremos as estações, amadurecemos, nós vamos lembrar de estar junto no caminho, de estar vivendo as experiências juntos. Então, quando nós usamos essa expressão departamento infantil ou ministério infantil, é uma expressão assim, burocrática, que nos ajuda a focar naquilo em que nós estamos fazendo como parte do corpo. Mas esse entendimento, ele precisa ter um entendimento da globalidade de tudo. Por exemplo, quando na palavra de Deus se refere a tudo isso, a expressão que é usada é corpo de Cristo, Olhando na visão do corpo, se a gente olhar para um membro, podemos tratar um membro como importante. Por exemplo, o corpo pode funcionar sem a mão. Ele produz menos, mas ele funciona sem a mão. Mas agora, se nós olharmos agora na perspectiva do membro para o membro não funciona sem o corpo, a mão não funciona sem o corpo. O corpo é essencial para o membro funcionar. Então, nessa perspectiva, quando nós olhamos para o departamento infantil, qualquer outra área tem que olhar para o departamento infantil como uma área essencial na vida da igreja e não só como uma parte importante. E todo esse processo de movimento que o corpo de Cristo, que a igreja executa, nós precisamos colocar para as crianças que elas não são, e entender isso nós mesmos, que as crianças não são consumidoras daquilo que nós podemos entregar para as crianças. Não, elas fazem parte, inclusive, de fornecer, de ministrar, de ensinar.
Em uma das famosas passagens bíblicas, onde é descrito o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, em João, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Nós podemos observar até essa parte do texto em que Jesus sabia muito bem o que ia acontecer, e não somente a resposta do Filipe. Então toda a experiência que Jesus queria promover naquela situação já estava planejada. Então Filipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Bom, Jesus incluiu como parte essencial desse processo, desse milagre, a participação de uma criança que traz com ela o entendimento de família, o entendimento que ela é mais do que uma parte do processo. Ela entende que aquilo que ela tem nas mãos pode ser partilhado e cooperar com a família. E esse entendimento veio de uma criança. Jesus tinha como importante realmente as pessoas se alimentarem naquele momento, mas como essencial a participação, a experiência da partilha da família, do entendimento em que podemos, com o pouco que nós temos, abençoar uns aos outros. E a partir da oferta daquela criança, mesmo quando insistiram, dizendo que não, que era pouco, reforçando a palavra de que nós teríamos que dispersar a família, a criança trouxe esse entendimento e Jesus pôde então promover essa experiência de família através da vida daquela criança. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos observar que esse ambiente realmente foi preparado. Jesus mais do que incluiu a criança no sentido de ensinar, de pedir para anotar, de depois pedir para estudar e fazer uma prova, um teste para ver se realmente ela lembra dos fatos ocorridos, de tudo que aconteceu. Não, promoveu a experiência real, viva da criança participando daquele milagre, do milagre da família, do milagre da movimentação do corpo, aquilo que Jesus veio revelar. Jesus realmente revela as crianças como parte essencial da experiência, do testemunho, da revelação do amor de Deus, do movimento do corpo de Cristo, o corpo que ele veio mostrar. Então, no final desse bloco agora, para o final desse bloco, eu quero deixar uma reflexão. Você tem entendido as crianças como importantes? Ou você tem entendido as crianças como essenciais no chamado que Deus, o nosso Pai, tem revelado à igreja local? Vou repetir a pergunta para a nossa reflexão. Você tem entendido as crianças como importantes ou como essenciais no chamado que Deus, nosso Pai, tem revelado à igreja local? Então fica essa reflexão para o final desse bloco. Voltamos daqui a pouquinho. Até mais. Olá, estamos de volta. Depois da reflexão do primeiro bloco a respeito de que se nós entendemos ou não a essencialidade das crianças, elas são essenciais ou são importantes no corpo de Cristo, na igreja. Espero que todos nós tenhamos chegado à conclusão que elas são essenciais. Bom, na parte do corpo de Cristo em que eu atuo, temos uma missão declarada. A missão é revelar às pessoas o amor do Pai e ensiná-las a viver nesse amor. Ou seja, evangelizar e discipular. E qual seria a missão específica para nós que estamos atuando, para aqueles que estão atuando no departamento infantil? Qual a missão do Ministério Infantil, do departamento infantil? Nada mais é que levar, facilitar, não impedir o entendimento das crianças, que elas são partes fundamentais na essência dessa missão, de revelar o amor do Pai e ensinar as pessoas a viverem esse amor. De forma que nós não só apenas ensinamos as crianças a respeito do amor do Pai, mas nós capacitamos, transmitimos valores para que elas mesmas venham a transmitir isso, a ensinar, a revelar o amor do Pai. Nós não ensinamos às crianças o caminho, não apontamos o caminho, como já falamos no primeiro bloco, que devem andar, mas entregamos uma palavra, uma palavra de encorajamento, de inspiração, que elas possam ensinar outras pessoas
como viverem nesse amor e assim cumprir também a nossa visão declarada. Ser o maior possível para impactar e transformar a sociedade com os valores do reino e pequeno o suficiente para cuidar e liberar no indivíduo o seu potencial. Uma palavra mesmo de encorajamento, de inspiração, para que elas possam ensinar outras pessoas a como viverem nesse amor, dando esse testemunho. Vamos refletir no seguinte: imagine as crianças tendo a mente de Cristo e não só sabendo os fatos que aconteceram na palavra de Deus, aprendendo os valores, né? E não somente esses fatos, aprendendo a meditar, a expressar, a testemunhar, a ser um movimento, a ser uma carta viva daquilo que Deus tem ensinado do seu verdadeiro amor. Crianças que se posicionam diante dos colegas, da família, que diante nos esportes, na diversão, que tem uma palavra, que além de não mentir, se coloca uma palavra de verdade, com atitudes que o mundo não conhece, de forma que podemos transmitir o amor, o perdão, a ajuda sem interesse, esses fatos, né? Essa palavra, esse mover que o mundo realmente não conhece. Para isso nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, como diz em Romanos 12, para que além de nós mesmos entendermos que as crianças são essenciais, a gente possa promover um ambiente para que elas se entendam como essenciais. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Deus se mostrou um Deus de perto e não um Deus de longe. Em uma outra passagem muito conhecida, o escritor nos conta que algumas pessoas trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse e os discípulos, né, nós, que nos entendemos como aqueles que transmitem a palavra de Deus, impediram as crianças. Vamos ler essa parte desse capítulo. Está descrito lá em Marcos, no capítulo 10, e no versículo 13. Está descrito também em outros evangelhos, mas nesse de Marcos, particularmente, está registrada uma emoção. Vamos ler. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que elas as abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Afirmam vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Alguns escritores, alguns estudiosos dizem que essa expressão não gostou, em algumas versões diz indignando-se Jesus, está na mesma situação de intensidade de quando Jesus entrou no templo, não gostou do comércio que estava sendo realizado ali, né, e pegou um chicote lá e expulsou os comerciantes que estavam lá. Então talvez Jesus não pegou um chicote ali para ensinar os discípulos que deveriam deixar as crianças virem até ele, porque não tinha. Né? Talvez seja isso. Porque é importante revelar um Deus de perto. Nós não podemos deixar que as crianças vivam na periferia, mas elas precisam experimentar a comunhão, o toque. Nós não podemos criar um novo véu, de forma que as crianças consigam perceber o que está acontecendo, as crianças consigam ver o que está acontecendo, mas não experimentam isso. E essa passagem revela isso, que Jesus quer mais do que as crianças observem de longe o que está acontecendo. Ele para tudo e recebe as crianças como um pai, demonstrando como que é o amor de um pai pelas crianças, que faz com que elas se sintam parte essencial de tudo. Então eu quero entregar para vocês agora uma outra pergunta, né, no final desse bloco, para que a gente tenha uma outra reflexão a respeito disso. Essa pergunta é: nós temos criado um ambiente para que as crianças entendam que fazem parte essencial da nossa missão e visão? Vou repetir a pergunta. Nós temos criado um ambiente para que as crianças entendam que fazem parte essencial da nossa missão e visão? Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta agora no terceiro bloco, depois de uma reflexão e que provavelmente, entendemos que as crianças são parte essencial da missão da nossa igreja, do chamado da nossa igreja local. Elas também podem, devem, fazem parte para que seja revelado o amor do Pai, para que as pessoas sejam ensinadas a viver nesse amor através da vida delas. Nós vamos falar agora sobre a tão sonhada estrutura do departamento infantil. Depois que a gente entendeu que as crianças podem transmitir os valores, os princípios, executar a missão e a visão, vamos falar agora do
da estrutura do departamento infantil. Como entendemos essa estrutura? Qual que é a melhor estrutura? Como ver a divisão de idades e todas essas coisas que nos perturbam, né? Perturbam muito a igreja local a respeito de como acolher as crianças. A palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 2, no versículo 19, Jesus respondendo uma questão, ele diz assim: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. É uma declaração impactante e que nos faz refletir sobre o que Deus considera como essencial na estrutura. Ele diz: vocês derrubarão esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Essa declaração realmente ela é fora de nexo para quem tem uma visão conforme o mundo olha, conforme as pessoas esperam. Mas ela revela a estrutura necessária em que Deus coloca como essencial. Nessa declaração, Jesus revela que a estrutura necessária são as pessoas. Uma pessoa apaixonada. Não são o número de sala, quantidade de material pedagógico, os roteiros pedagógicos, o nosso planejamento. Isso tudo é importante, mas essencial. A estrutura essencial para o departamento infantil realmente são as pessoas vocacionadas, chamadas, que têm uma paixão, que desejam mesmo revelar o amor do Pai às crianças e fazer com que elas entendam que são parte desse processo de revelar esse amor para as pessoas. Um conselho da igreja local que entende as crianças como essenciais, ele não olha para as crianças somente como uma pauta da agenda onde nós vamos organizar agora os nossos meses e priorizar a atuação com as crianças ali nas datas comemorativas, de forma que a gente atenda a uma visita extra das crianças, né? Quando nós fazemos convite para aquelas datas comemorativas todas. Mas esse conselho se esforça e é intencional para criar um ambiente a fim de que aquela pessoa que foi vocacionada, ela além de ensinar as crianças, além de trazer e buscar de Deus com todo o seu coração a palavra que Deus tem para as crianças daquela localidade, além dessa pessoa clamar a Deus para que seja realmente batizada pelo Espírito Santo com uma linguagem nova e essa linguagem agora traduza todo o ensino de forma com que as crianças entendem, esse conselho, ele ajuda essa pessoa, ele cria um ambiente para que ela também para que ela também pastoreie as pessoas que vêm se achegando ao ministério, discipule com autoridade, de forma que agora essa transmissão, né, daquilo que a pessoa vocacionada recebeu, ela também possa colocar para outras. Então, entendendo que o fortalecimento dessa estrutura são as pessoas, não é o local. A partir do momento que essa estrutura foi revelada, o Pai, ou seja, a pessoa que tem esse chamado, entendeu e foi identificada pelo corpo, não há ninguém melhor do que essa pessoa vocacionada, que entende, que ela é a estrutura necessária para ser a resposta agora para todas as demandas a respeito das crianças. E ela vai buscar de Deus a adequação da estrutura física, de toda a parte pedagógica, a parte espiritual, a parte relacional, né? A palavra de Deus diz no João no capítulo 15 que mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas. Então a palavra de Deus diz que quem dá fruto, Deus poda, ele não empurra para que dê fruto. Então toda essa resposta para as demandas que as crianças trazem para a congregação, elas devem vir dessa pessoa. Essa pessoa tem um chamado. E o conselho da igreja fortalece, capacita, libera, ajuda, proporciona um ambiente para que essa pessoa, agora que entendeu que ela é a estrutura, execute de todo o seu coração, com toda a sua forma. Vai ser essa pessoa que vai estar lá batendo a porta, né? Julga minha demanda, julga minha demanda, julga minha demanda. Essa pessoa que tem que trazer a demanda ao conselho da igreja, aos pais, a toda a comunidade, em favor das crianças. Bom, então agora para esse terceiro bloco, fica uma outra pergunta, né, para que a gente possa refletir. Agora que nós entendemos realmente que a estrutura necessária para o departamento infantil, a estrutura que não é só importante, mas ela é essencial, não são o número de salas, volto a repetir, não são a quantidade de lápis de cor que se tem, não são
todo o roteiro pedagógico, todo o planejamento. Isso é muito importante, mas o essencial é uma pessoa que cuide disso, que seja a resposta para tudo isso, que tenha isso como parte da vida dela. Então a pergunta é, qual a estrutura que temos colocado como essencial? A pessoa vocacionada ou as salas magníficas? É isso que nós temos clamado a Deus? Uma sala magnífica ou uma pessoa que vai olhar para aquilo que se tem e vai transformar aquilo da melhor forma possível, de forma que as crianças se sintam recebidas por um pai amoroso? Então fica essa pergunta para o terceiro bloco, nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta agora no quarto bloco, depois de uma reflexão a respeito da estrutura necessária para o departamento infantil. Espero que todos nós tenhamos meditado e entendido de Deus que a estrutura necessária, realmente essencial, são as pessoas. Uma pessoa que entende que ela é essa estrutura, ela é capaz de modificar um ambiente, de adequar um ambiente para a criança quando chegar, para que as crianças quando cheguem se percebam ali cuidadas, amadas pelo nosso Pai. E agora nós vamos falar um pouco sobre o chamado. De quem é o chamado? De quem é o chamado para estar no departamento infantil? Às vezes tem uma confusão. Nós escutamos muito mesmo, dos líderes uma queixa, dos líderes do departamento infantil. A queixa é, ninguém nos ajuda, nos deixam sozinhos, pensam que somos somente entretenimento para cuidar das crianças, para que recebam a palavra em paz. Ora, nós temos observado, nesse tempo todo de trabalho com o departamento infantil, que essa queixa realmente não está no conselho da igreja, nos outros ministérios. Essa palavra, não essa queixa, essa palavra não está nos outros ministérios, no conselho da igreja, na mente dos pastores. Essa palavra, essa queixa, essa questão, está mesmo lá no departamento infantil, que muitas vezes não se entende como a resposta. Então, por exemplo, aquela tomada que está lá oferecendo risco para as crianças, a responsabilidade de buscar lá da administração ou do pastor coordenador um tapa-tomada para colocar lá e proteger as crianças, não é do líder do evangelismo, não é do pastor de ensino, não é do pastor que cuida de casais, do pastor coordenador, passar pela sua sala, olhar a tomada desprotegida e temos que comprar. Não, a responsabilidade é de quem tem o chamado. Quem tem o chamado que leva essa demanda. Então uma forma de você identificar quem realmente tem essa paixão por crianças é aquela pessoa que está lá no departamento infantil e leva essas demandas. E não fica preso nela também, porque se não der para comprar o tapa-tomada, coloca uma fita crepe. Então a importância de perceber o chamado, você que está me escutando, se o chamado, você tem esse chamado, ou vocês que estão nos escutando, percebe isso em alguma outra pessoa, é de criar um ambiente que possa então proporcionar para essa pessoa que tem o chamado a autoridade de ministrar realmente na vida das crianças e na vida daqueles que são vocacionados para isso. De forma que essa pessoa possa agora, ela também, além de viver num ambiente tranquilo, inspirador, desafiador, para que ela receba de Deus lá pelo Espírito Santo a palavra na linguagem correta para as crianças, ela também agora, com toda a autoridade, promova um ambiente físico, pedagógico, emocional, para que as crianças sejam recebidas e sejam respondidas as questões espirituais das crianças. Então as crianças precisam entender que são amadas por Deus. Você que é vocacionado, ou você que percebe alguma pessoa que é vocacionada, entende que estamos entregando essa resposta para as crianças, que elas realmente são amadas por Deus? Outra pergunta espiritual que as crianças fazem, é o que eu posso fazer para me perceber parte desse corpo, na questão da missão. Elas fazem parte da entrega da missão, da execução dessa missão e da visão da igreja. Alguém no corpo de Cristo tem essa paixão por criar esse ambiente para que a criança revele o amor de Deus e ensine as pessoas a ver nesse amor, para que elas executem, para que elas experimentem? Alguém tem essa paixão para promover esse ambiente?
Essa é uma forma de identificar aquele que está em favor das crianças e que vai ser a resposta para as crianças, pois o chamado é do líder do departamento infantil. Então, pastor, líder de congregação, conselho da igreja, nós precisamos desafiar os nossos líderes do departamento infantil para que eles sejam a árvore que dá fruto e é podada, não aquele que é empurrado para criar um ambiente, não, aquele que é estimulado, desafiado, mas que a autoridade esteja nele em favor das crianças. Veja bem, as crianças começam a sua vida cristã entendendo e chamando Deus de Pai, até de uma forma carinhosa, né? Eles chamam Deus de Papai do Céu. Mas em um certo momento, né, por alguma razão, elas deixam de chamar Deus de Pai e começam então a chamar Deus de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo, Jeová Rafá e vários outros nomes que são entregues a Deus, que Deus é chamado agora por aquela criança que antes chamava Deus de Papai do Céu. Onde será que as crianças estão aprendendo a chamar Deus de um outro nome que não Pai? Será que não somos nós que estamos testemunhando uma vida com um Deus que não é Pai, um Deus que é só o Criador, aquele que nos fornece? A pessoa que tem essa vocação, que tem o chamado, ela entende que a criança precisa ser ensinada em todos os momentos, que Deus é Pai dela e a responsabilidade está visível, evidente, porque em todos os momentos ela levanta a mão. Então, você que está nos escutando, que percebe que tem essa vocação em favor das crianças, levante a sua mão em todo momento, no conselho da sua igreja, nas reuniões de liderança. E você que é da liderança ou do conselho, crie esse ambiente para que a pessoa que é vocacionada e que entende que as crianças são essenciais no corpo de Deus, tenha liberdade e autoridade de ministrar as crianças e as pessoas que estão junto com elas para que sejam pastoreadas. Então eu termino esse quarto bloco com uma outra pergunta para que a gente reflita. A pergunta é: nós temos criado um ambiente para que a pessoa que é vocacionada para o trabalho com as crianças tenha autoridade em pastorear aqueles que estão junto com ela e entender que podem entregar uma palavra que veio de Deus para a congregação, agora em favor das crianças, através da vida dela? Então, repito a pergunta: nós temos criado um ambiente para que a pessoa vocacionada com o trabalho de crianças possa ter autoridade de ministração e de discipulado? Fica a reflexão agora para o quarto bloco, voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta agora nesse quinto bloco, apenas para a conclusão, para que a gente possa rever as perguntas que nós fizemos no final de cada bloco e realmente agradecer a Deus por essa oportunidade. Então a pergunta número 1 foi: as crianças são essenciais ou são importantes para o corpo de Cristo? Nós esperamos que todos tenham entendido que as crianças são mais do que importantes, que elas são essenciais para o movimento do corpo de Cristo. A segunda pergunta foi: nós promovemos esse ambiente para que a criança, além de ser para nós essenciais, para que elas se percebam essenciais e possam lá executar a missão e a visão da nossa igreja local? A terceira pergunta foi: entendemos a estrutura essencial para o departamento infantil como as pessoas e não como umas salas magníficas, né? Como Deus enxerga a estrutura do departamento infantil? Espero que todos nós tenhamos a conclusão que a estrutura mesmo é uma pessoa apaixonada. E a quarta pergunta foi: nós criamos um ambiente para que essa pessoa que foi vocacionada, chamada por Deus, tenha agora toda a autoridade em favor das crianças para ministrar e discipular aquelas pessoas que se achegam a elas para compor o ministério? Então, que nós tenhamos também a conclusão que precisamos promover esse ambiente para que as pessoas do Ministério Infantil coloquem todo o seu coração em favor das crianças com autoridade, né, com amor. Né? Chegamos ao final da nossa aula. Que Deus abençoe, encha você de discernimento, né? Que o nosso ensino seja suave em favor das crianças. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.